Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico eletrodinâmica. E a nossa aula de hoje, a associação de resistores. Vamos ver a associação em série. Vamos agora para a nossa aula. Vamos agora iniciar com uma introdução para explicar qual o motivo de associar resistores, ou seja, juntar resistores. Então, nós temos dois motivos principais. Então, o primeiro motivo é que quando nós temos um trecho no circuito, que é necessário que um resistor tenha uma resistência elétrica certa para aquele trecho. E, às vezes, o resistor que nós temos ali disponível não tem essa resistência. Então, é necessário juntar os resistores para que chegue nessa resistência específica. Tá bom? Então, está aí o primeiro motivo. E o segundo motivo é que, em relação também a um trecho de um circuito, às vezes é necessário dividir a corrente, dividir a tensão, a DDP, para que funcione o resistor adequadamente. Tá bom? Então, está aí dois motivos principais para que nós tenhamos que juntar resistores, ou melhor, associar resistores. Vamos agora iniciar sobre a associação de resistores. Professor, quais são as maneiras de associar resistores? Basicamente, são duas, pessoal. Nós temos a associação em série. Observe a forma de associar em série, um resistor interligado com outro, e nós temos a associação em paralelo, que eles são interligados pelos terminais em comum. Observe que estão interligados com o mesmo terminal. Então, está aí a diferença de associar os resistores. Agora, se nós juntarmos essas duas associações, série e paralelo, nós temos uma associação mista de resistores. E nessa aula de hoje, nós vamos saber como funciona a associação em série e como fazer a associação em paralelo. Então, basicamente, nós vamos começar com essa introdução. Pessoal, vamos aqui para um importante detalhe em relação à associação de resistores. Vamos lembrar que na física, a quantidade não é importante. Então, é sempre importante encontrar um que faça a mesma coisa que vários ao mesmo tempo. Professor, isso acontece com vetores, quando nós encontramos o vetor resultante. E agora também vai acontecer com os resistores. Quando nós temos uma associação, vários resistores ao mesmo tempo, nós temos que encontrar um que tenha a mesma função deles. Então, como é que ele é chamado? Resistor equivalente, mais conhecido como REC. Por que equivalente? Porque ele equivale a vários de uma associação. Então, ele substitui vários resistores de uma associação. Então, é importante colocar essa ideia de início, que tanto faz ser série, paralela ou mista, nós sempre vamos ter que encontrar o resistor equivalente. E ele equivale a uma potência total dissipada. Exatamente. Então, é importante destacar que total, na física e na matemática, significa uma soma. Então, se você somar todas as potências dos resistores, vai ser a potência total do REC, tá certo? Então, nós temos aqui uma representação de uma associação de resistores, e aí nós vamos ter que encontrar um resistor equivalente a essa associação. Então, está aqui a nossa finalidade inicial. Ele não pode ser chamado de resistor total, porque nem sempre, na associação, nós vamos somar os resistores, tá bom? Por isso, o nome é equivalente. Então nós vamos ver agora como encontrar o resistor equivalente em série e em paralelo, e também as observações dessas associações. Vamos agora iniciar, então, a associação em série. Vamos, então, iniciar o terceiro tópico, a associação em série. Professor, qual o conceito de associar em série? Então, o nosso primeiro conceito é que os resistores estão interligados um seguido do outro. E aí, qual a consequência? É que vai percorrer a mesma corrente elétrica. Então, está aí a primeira definição de associar em série. A corrente é igual para todos os resistores. E aí, com isso, a corrente elétrica vai ter apenas um caminho. Ou seja, pessoal, não tem nó. Lembrando que o nó é o que divide a corrente elétrica. Vamos aqui representar na imagem. Nós temos aqui uma DDP total, interligada nesses terminais. E observe que a corrente total que sai da DDP vai passar no R1, no R2 e no R3, de forma que ela volta aqui como corrente total. O que vai acontecer? Como só tem um caminho para a corrente,
Então, a corrente 1 vai ser igual à corrente 2, igual à corrente 3, que é a corrente total. Está aí a consequência de associar em série. Agora, qual é a dificuldade de associar em série? É que se um dos três não funcionarem, os outros também não vão funcionar. Essa é a desvantagem de associar em série. Ou todos ou nenhum funciona. Exatamente. Então, vamos aqui observar que quando nós temos vários resistores, a finalidade é encontrar o resistor equivalente. Está aqui o REC. E ele está associado, vamos aqui fazer a observação, à DDP total e à corrente total, já que ele equivale a vários ao mesmo tempo. Mas não podemos chamar o REC de total. Porque associar o REC a total significa dizer que podemos somar todos os resistores necessariamente. Vocês vão observar que no série, o REC é a soma de todos, mas no paralelo não será dessa forma. Então está aí a primeira definição de associar em série. É a mesma corrente, tem apenas um caminho, ou todos funcionam ou nenhum funciona, e o REC equivale a uma corrente total e a DDP total. Então vamos agora demonstrar como encontrar o resistor equivalente na associação em série. Então ele será a soma das resistências dos resistores da associação. Vamos aqui à demonstração. Então nós temos que o REC equivale a uma potência total. E total significa somar. Então, a potência 1 mais a potência 2, até n potências. E aí vamos substituir a expressão da potência total dissipada pelo R vezes I ao quadrado, que já foi comunicada a nossa aula de potência dos resistores. Tudo bem? E como é potência total, equivale a um REC e a corrente total. E aqui nós temos R1, corrente 1, R2, corrente 2, R3, corrente 3. Vamos colocar até 3 resistores. Como nós temos a mesma corrente, nós podemos simplificar as correntes. Professor! E aí nós vamos ter que o REC em série basta somar todos os resistores. Tudo bem, pessoal? Então está aí a demonstração que no REC em série é uma soma de cada resistor. Agora, se os resistores forem iguais, basta pegar o número de resistores e multiplicar pela resistência desses resistores. Tá certo? Então está aí a demonstração inicial em série. A resistência equivalente é a soma de cada resistor. E uma segunda observação é que a DDP total do circuito corresponde à soma das DDPs nos resistores da associação. Nós temos aqui então a representação que a DDP total vai ser dividida uma parte para cada resistor. Professor, exatamente. Lembrando que apenas a corrente é constante em cada resistor. Então, vamos demonstrar através da potência total, que é a soma de cada potência. Por quê? Porque o resistor equivalente equivale a uma potência total. Vamos aqui utilizar o π. Então, a potência total equivale à corrente total e à DDP total. E aí nós temos aqui a corrente 1, DDP 1, corrente 2, DDP 2, até a terceira corrente e terceira DDP. Apenas para demonstrar. Como a corrente é comum, nós podemos simplificar a corrente, exatamente. Então, nós vamos ter que a corrente total será a soma da DDP1 com a DDP2 até n DDPs. Então, vamos ressaltar que a associação em série, o REC é a soma de cada resistor. E a DDP total também é a soma de cada DDP individual. E uma atenção importante é que na associação em série, a potência dissipada é diretamente proporcional à sua resistência. Professor, vamos aqui demonstrar. Nós temos a expressão de uma potência dissipada por um resistor, PRI ao quadrado. E lembrando que o I é constante. Então, logo, pessoal, como a corrente é constante, esses dois, a potência e a resistência, serão diretamente proporcional. Observe que estão do mesmo lado. Se passar o R, fica dividindo com o P. Então, o que significa dizer, professor? Que quanto maior a resistência em série, mais potência vai dissipar do resistor. Quanto menos resistência, menos potência dissipada. E onde se aplica isso? Geralmente se pergunta, por exemplo, com resistor, lâmpadas incandescentes diferentes. Então, coloca-se várias lâmpadas em série e pergunta: qual a potência vai dissipar mais, ou seja, vai ter mais brilho? Então quem tiver mais brilho é quem tem mais resistência elétrica, tudo bem? Então está aí uma grande aplicação
dessa proporção entre potência e resistência elétrica. E uma segunda atenção importante é que a associação em série, a DDP, também é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui o QRI, o I é constante, logo, a DDP será diretamente proporcional à resistência. Então, o resistor que tiver mais DDP em série terá mais resistência, consequentemente, mais potência dissipada. Então, com o mesmo exemplo das lâmpadas incandescentes, que são resistores, quem tiver mais brilho também vai ter mais DDP, tá certo? Então, a ideia de quem tem mais resistência, quem tem mais DDP, vai ter mais potência dissipada. Vamos agora para o primeiro exemplo. Com relação à associação de resistores em série, indica a alternativa incorreta. Letra A resistência equivalente à associação é sempre maior de que qualquer um dos resistores componentes. Pessoal, essa está correta. Ah, professor, mas por quê? Porque realmente, se você somar, o REC vai ser maior do que cada componente. Então, a letra A está correta. Letra B. A intensidade da corrente elétrica é igual em todos os resistores. Sim, essa é a questão da associação em série. A corrente igual. C. A soma das tensões nos terminais das componentes é igual à tensão no terminal da associação. Verdadeira. A DDP total é igual à soma de cada DDP. Letra D. A tensão é necessariamente a mesma em todos os resistores? Não, pessoal. A DDP pode ser diferente se os resistores forem diferentes. Então, a alternativa que está incorreta é a letra D. Vamos ver a letra E. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Sim, tudo bem? Então, está aqui uma revisão dos conceitos principais da associação em série. Vamos então para o segundo exemplo. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série e a associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Letra A. Qual a resistência equivalente da associação? Ou seja, ele pede o REC. B. Qual a intensidade da corrente elétrica na associação? E letra C. Qual a DDP em cada resistor associado? Vamos para a resolução. Vamos então para a resolução. Então aqui nós temos as informações, o resistor 1 5 ohms, resistor 2 20, a DDP total 100 volts. Ele pede na letra A o REC, B a corrente total e C a DDP 1 e a DDP 2. Então aqui nós fizemos a ilustração, a DDP total sai a corrente total, que a mesma corrente vai passar no R1 e no R2, uma associação em série. E a nossa função é transformar em um REC, resistor equivalente que substitui os resistores da associação. Então, para nós descobrirmos a letra A, ele pede o REC. E na associação em série, o REC é a soma dos resistores de cada componente. Então, nós vamos ter que o REC será o R1 mais o R2. Ah, só tem 2 resistores. Então, vamos aqui para a resposta. Então, o REC será, no caso aqui, 5 mais 20. Nós vamos ter que o REC é 25 ohms. Então, esse aqui é o resistor equivalente. Agora, na letra B, se pede a corrente total. Para nós descobrirmos a corrente total, nós usamos a expressão UQRI. A DDP total vai ser o REC vezes a corrente total. Uma grande observação. Aqui, a DDP total está relacionada ao REC e à corrente total. Como nós descobrimos o REC e nós temos a DDP total, que é 100, nós podemos encontrar a corrente total. Então, a corrente total vai ser a DDP total dividido pelo REC. Ah, professor, exatamente. Então, vamos aqui substituir. Então, nós vamos ter, pessoal, que a corrente total será 100 dividido para 25, que vai ser 4 amperes. Ah, professor. Vamos então agora para a letra C, que pede a DDP em cada resistor. É só aplicar o UQRI para cada resistor. Exatamente. Então, vamos aqui primeiro aplicar para a DDP 1, R1, então a corrente 1. Então, é só substituir o valor primeiro para o primeiro resistor. Então, a DDP1 vai ser, pessoal, observe aqui, ó, 5 vezes a corrente 1. Mas quem é a corrente 1? Pessoal, é igual à corrente total. Ah, a corrente são iguais. Então, 5 vezes 4, 20 volts. Tá certo? Agora, vamos entender qual será a DDP, então, professor? 2. Pessoal, pela ideia do que é a soma das DDPs em série,
Já sabemos que o total é 100. Então, a DDP2 vai ser 80. A DDP total é a soma de cada DDP. Então, nós vamos calcular aqui, DDP2 é o R2 vezes a corrente 2. Então, é só substituir os valores. Professor, quem é o R2? Está aqui, pessoal, 20 vezes a corrente, que é a mesma em todos os resistores, 4. 20 vezes 4, 80 volts. Observe que aquela ideia aqui, a DDP total é a soma das DDPs, está aplicada aqui. Vamos apenas fazer uma observação em relação à potência dissipada. Lembrando que o resistor que tem mais resistência dissipa mais potência. Pessoal, então, o resistor 2 tem 20 ohms, vai liberar mais potência? Vai! Então, vamos aqui representar. Então, a potência é a corrente ao quadrado vezes a resistência. Então, vamos aqui só substituir. O I é o mesmo para todos. Então, a potência 1, a corrente 1 e o resistor 1, que é o mesmo em relação à corrente. 4, a resistência 1 é 5. Então, nós vamos ter 4 ao quadrado, 16, vezes 5. Então, a potência dissipada será 80 watts. Agora, a potência 2 vai ser a corrente 2, que é a mesma corrente, vezes a resistência 2. Nesse caso aqui, nós vamos ter 4 ao quadrado, vezes 20. Professor, então nós vamos ter 16 vezes 20, que vai ser 320 watts. Então, observe que quem tem mais resistência em série dissipa uma potência maior. Então, está aqui a grande aplicação da associação em série. Pessoal, vamos aqui demonstrar como funciona uma associação em série de forma prática. No laboratório virtual FET. Na descrição desta aula colocarei o site. Então, nós temos aqui um circuito simples. Aqui está o gerador, 9 volts. Aqui estão os resistores, lâmpadas incandescentes com a mesma resistência. E aqui está a chave, está desligado. Lembrando que o circuito só funciona quando a chave estiver ligada. Então, aqui nós vamos ligar. E aí, o que vai acontecer? Agora já está em funcionamento, no sentido convencional, do positivo para o negativo. Observe que o brilho é igual, porque a resistência é igual. Então, vamos aqui observar que o princípio da ligação em série, que a corrente é igual. Então, a corrente total do gerador é 0,45 A. Então, logo, também no primeiro resistor aqui 0,45, também no segundo 0,45. Então, observe que todo mundo está com a mesma corrente. Professor, agora vamos ver a ideia que a DDP ela é dividida. Nós observamos que a DDP total é 9 volts. Vamos ver aqui quanto é a DDP nas lâmpadas. Como elas são iguais, observe aqui, 4,5 para a primeira, 4,5 para a segunda. Então a DDP está dividindo de forma igual, porque as resistências são iguais. Agora, vamos fazer um detalhe aqui. Se nós tirarmos um desses aqui, o que vai acontecer? O outro não vai funcionar. Então, observe aqui. Então, observe que nós vamos excluir essa primeira lâmpada. O que vai acontecer? Observe que a outra não funciona mais. Ou seja, em série, ou todo mundo funciona, ou não vai funcionar o circuito. Professor. E a nossa última observação, nós aumentamos para 40 ohms a primeira resistência, 4 vezes maior que a outra lâmpada. O que nós percebemos? A lâmpada que tem mais resistência tem maior brilho. Professor, é o que está acontecendo aqui na questão. Observe que a lâmpada 40 ohms brilha mais do que a lâmpada 10 ohms. Tá certo? Agora, a corrente continua a mesma. Observe que a mesma para agora 0,18, 0,18, 0,18. Mas, professor, por que alterou a corrente? Porque alterou o REC. Antes o REC era 20, agora o REC é 50. A soma dá 50. Então, a corrente total também alterou. Tá aí uma grande observação também. Quando nós alteramos o REC, altera a corrente total. Tá bom? Agora, nós vamos observar que a DDP agora também continua sendo dividida, mas não é agora a mesma para as duas.
Agora nós temos 7,20 para a primeira aqui, e para a outra vai ter que ter a soma para dar 9, que é 1,8. Observe também que quem tem mais resistência tem mais DDP, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço.